Oi, meu nome é Vitor e eu vou apresentar o trabalho final de processamento de linguagem natural, que tem como proposta analisar biografias de atores profissionais de filmes de ação e lutadores profissionais de luta livre, através do uso de técnicas de modelagem de tópicos e de sumarização. A gente vai utilizar a biblioteca da Wikipedia para acessar as biografias de 5 atores de filmes de ação e 5 lutadores profissionais para compor o corpus do trabalho. Com esse corpus, a gente vai usar a técnica de modelagem de tópicos com LDA, que é um algoritmo de aprendizado não supervisionado, e a gente vai destacar 2 tópicos desse conjunto. Em seguida, para o conjunto de teste, a gente vai usar 3 exemplos de biografia: a de um ator, a de um lutador e a de um ator que também é lutador. Primeiro a gente vai sumarizar a biografia desses 3 exemplos e em seguida a gente vai fazer a análise da modelagem de tópicos que a gente implementou. Primeiro a gente tem que preparar o corpus do trabalho e o conjunto de testes, né? Então a gente faz primeiro a instalação das bibliotecas que a gente vai utilizar, da Wikipedia e a do visualização do modelo de LDA. Depois a gente importa as bibliotecas do Wikipedia e do NLTK e a gente faz o download das stopwords em inglês que a gente vai utilizar. A gente vai fazer as buscas na Wikipedia dessas figuras públicas selecionadas, né? Esses são os atores conhecidos e esses são os lutadores profissionais da WWE. E para os testes a gente vai usar o Stallone, o Rey Mysterio e o The Rock. Nessa parte a gente faz a busca pelas páginas da Wikipedia, né? E a gente usa o atributo PageID para referenciar a página, né? Ao invés de colocar o nome do ator aqui, a gente faz a busca pelo PageID e a gente, desse modo, evita ambiguidades. Aqui no final do código a gente está compondo o corpus do trabalho e o documento de testes. E antes da gente prosseguir para o modelo de tópicos com LDA, a gente faz uma sumarização das biografias dos nossos testes com a biblioteca de sumarização do Genshin, que usa um algoritmo chamado TestRank, que faz o ranqueamento de sentenças mais relevantes para o resumo. Nesse caso, a sumarização realizada é do tipo extrativa. A sumarização que a gente vai fazer tem um limite aqui de 500 palavras e a gente vai selecionar 5 palavras-chave mais relevantes. A primeira biografia sumarizada é do ator Sylvester Stallone. Eu vou deixar disponível no trabalho. Essas são as palavras-chave encontradas. A segunda biografia sumarizada é do Rey Mysterio, que também vai estar disponível no documento. Essas são as palavras mais relevantes. E aqui está a biografia sumarizada do Dwayne Johnson. E aqui estão as palavras mais relevantes. É interessante verificar que as palavras aqui foram lematizadas, então o apelido do Dwayne Johnson foi agregado junto com o Rocket. Depois que a gente terminou de sumarizar as biografias, agora a gente vai fazer o pré-processamento dos dados para fazer a modelagem dos tópicos. Para isso a gente vai precisar de um dicionário de dados e de uma sacola de palavras. E a gente precisa de dados na forma tokenizada. Nessa função aqui a gente vai remover as pontuações, as stopwords, a gente vai converter tudo para minúscula e também vai lematizar os termos. Além disso, a gente vai remover tokens com menos de 4 caracteres e porque a gente está tratando de biografias, os nomes próprios se repetem muito e eles podem influenciar na modelagem do tópico. E isso não é desejado. A gente vai remover então os nomes próprios e os apelidos do conjunto. E aqui está o código. Agora a gente itera através da lista de corpos que contém as 10 biografias da Wikipedia na forma de strings. E em cada iteração a gente passa o documento para o método de pré-processamento que a gente definiu. No fim do loop, os tokens são armazenados nessa lista, Processed Data, e a gente usa a lista para criar um dicionário e uma sacola de palavras. A gente salva o dicionário e a sacola usando o Pickle, e o dicionário depois vai permitir que a gente faça previsões sobre os dados. A gente vai agora fazer a modelagem dos tópicos com LDA. A gente importa o Genshin e usa a classe LDA Model. A gente passa a sacola de palavras que a gente criou anteriormente, define o número de tópicos como 2
E para fim de replicar o experimento, a gente coloca o parâmetro random state igual a 42. Aqui a gente imprime as 10 palavras de cada tópico com o método printTopics. E a gente pode ver que o primeiro tópico tem palavras relacionadas à luta livre, né, como match, championship, wrestling. E o segundo tópico tem palavras relacionadas aos atores de filmes de ação, starred, action, actor. E por isso a gente pode afirmar que o modelo LDA identificou com sucesso os dois tópicos que a gente queria. Agora a gente vai avaliar o modelo LDA que a gente construiu. Como se trata de um modelo não supervisionado, tem uma limitação quanto à verdade concreta que a gente pode testar a saída do modelo. Mas a gente vai testar aqui o comportamento quando a gente confronta o modelo com um ator, com um lutador e com um ator que é lutador. Aqui a gente cria uma string, a gente cria também sua representação no dicionário, então a gente converte a string no corpus do saco de palavras. Então a representação do saco de palavras é passada para o método getDocumentTopics. Bom, e aqui estão os resultados, né? Para o Stallone foi identificado que tem 85% de chance dele pertencer ao segundo tópico, né? Biografia de atores, enquanto tem aproximadamente 15% de chance dele estar relacionado a um lutador. E faz sentido quando a gente conhece a filmografia do ator. Para o Rei Mysterio, foi identificado 98% de chance dele pertencer ao primeiro tópico e menos de 2% de chance dele estar relacionado a um ator. Para o Dwayne Johnson, que foi o caso que motivou o projeto, o modelo classificou que tem aproximadamente 70% de chance da biografia se tratar de um lutador de luta livre, enquanto tem quase 30% de chance de se tratar de um ator. Quando a gente avalia o LDA por meio de perplexidade e coerência, a gente chega num nível de perplexidade de menos 7,5 e uma coerência de 0,5. Agora vamos fazer a visualização do modelo que a gente criou. A gente está usando o PyLDA-Vis para fazer essa visualização. E aqui ele vai mostrar para a gente os dois tópicos que foram criados. O primeiro tópico, que é de biografias de lutadores de luta livre. E o segundo tópico, que é de atores de filmes de ação. Quando a gente passa o mouse por cima de cada tópico, ele mostra quais são as palavras mais relevantes. Nesse caso, os de lutadores e nesse caso os de atores. Quando a gente passa o mouse em cima de cada palavra, a gente consegue verificar em qual tópico ela é mais relevante. E esse é o fim da apresentação. Muito obrigado.